Uma coisa que eu bato há muito tempo, e sou bem chato em relação a isso, é que o basquete nacional está crescendo. O basquete nacional é isso. Cara, assim, o basquete nacional, de fato, ele é ignorado todos os dias. E por que todos os dias? Porque você, eu, as federações, os clubes, ninguém está se importando com o projeto do Piauí, por exemplo, em Roraima. Ninguém está se importando. Ninguém está olhando para aquele projeto, ninguém está dando material de estudo, ninguém está tentando aperfeiçoar aquele projeto. E não precisa dar milhões para aquele projeto, mas talvez chamar o professor, que às vezes nem é um professor licenciado, porque ele não tem condição de fazer uma faculdade, mas ele está juntando as crianças para poder, cara, bater bola no momento que está ali mais tranquilo. Então as crianças, né, para não fazerem besteira, não se envolverem no crime, estão ali. Mas você poder dar material para ele. Você começar a olhar, talvez, para os professores, e não com um olhar arrogante, no sentido, pô, mas você não é nem formado, quem é você para dar aula? E assim, porque a gente tem que entender, e aí isso, cara, eu sinto muita falta, porque isso, de fato, a gente talvez não tenha noção real do cenário nacional. Assim, o basquete, de uma forma geral, e eu vou resumir muito, tá? O basquete, de uma forma geral, é elitista. Ponto. E por que elitista? Não é fazendo discurso de classe ou algo do tipo, não. Elitista porque, normalmente, para você jogar em clube, você tem que ser associado ou conseguir entrar numa peneira no clube. Normalmente, você paga para fazer essa peneira. Tá? E a gente teve outras milhões, diversas discussões sobre isso, sobre peneiras que são pagas. Então, assim, e não é só ser paga. O garoto tem que, às vezes, se locomover junto com a mãe 2 horas de ônibus, quer dizer, gastar com passagem, gastar com lanche para poder fazer a peneira. Enquanto, naquele momento, a peneira, muito provavelmente, um garoto que é sobrinho do diretor do clube, ele vai entrar, ele vai precisar da peneira. Então, assim, esse é um elitismo que é totalmente desproporcional para o cenário nacional, de uma forma geral. Eu queria até fazer um outro gancho, Felipão. O que aconteceu essa semana, se eu não me engano, que o menino, além de sofrer tudo isso, teve um menino de 13 anos do Palmeiras essa semana que foi alvo de racismo muito. Eu não estou acusando ninguém, mas potencialmente de um outro pai que estava assistindo um jogo de sub-13. O moleque passa na peneira, ele já tem que fazer um esforço hercúleo para ainda sofrer racismo com 13 anos de um homem barbado. Sim. E é isso. Então, assim, o que eu acho que é fundamental, e eu acho que é muito nosso dever, e o Sava sabe disso muito bem, porque é uma coisa que eu sempre cobrava lá no esporte do basquete, que, assim, cara, as pessoas têm que, de fato, começarem a ser críticas, de uma forma geral, no basquete. Você tem que ter um olhar crítico e entender o cenário nacional. E, então, assim, e aí, e por que eu estou falando sobre elitismo, por que eu estou falando sobre projeto no Piauí, Roraima? Porque quando a gente fala que, poxa, mas a Argentina está vencendo. Claro, a Argentina é muito menor que a gente, mas, pô, a Argentina lá sempre tá lançando alguém. Tem sempre o jogador indo para a Europa, indo para as grandes ligas, se destacando. Por que será? Porque o projeto é feito. Tem braço do projeto da Argentina na Patagônia, que é o lugar mais inóspito que é a Patagônia. É isso. Então, assim, e é uma coisa das pessoas saírem um pouquinho do seu altar e de falar assim, não, mas a Argentina é muito menor, a Buenos Aires. Tá aí o que o Salles falou, na Patagônia. A França tem uma escolinha, tem um projeto na Guiana Francesa. Você vai falar que a Guiana Francesa é mais rica que o Brasil? É muito menor que o Brasil em territorial, mas não é rica como o Brasil. Então, assim, a questão é que se precisa de um esforço de ambos, de todo mundo, de todos. E a gente precisa, de fato, entender o cenário nacional. Hoje, o basquete nacional, cara, ele é deixado de lado todos os dias, como eu estou falando. Eu citei o do Piauí, mas quantos projetos na sua cidade que você está vendo hoje, que talvez está precisando de uma bola, está precisando de um colete, talvez, imagina você conseguir levar um jogador,
falar com o jogador para poder ir no projeto. Isso muda tudo, cara. Quantos professores, talvez não formados, de fato, no interior, pô, se tivesse talvez um estudo, se tivesse uma oportunidade maior, o quanto ele não poderia agregar, o quanto ele não está, talvez ele, o quanto certamente a gente está perdendo talentos todos os dias, talentos porque a gente não tem oportunidade. E a gente olha documentários, a gente olha entrevistas, a gente vê também materiais riquíssimos sobre como se descobriu o Sérgio Ibaka, como se descobriu o Antetokounmpo, como se descobriu o jogador XYZ. Cara, veja, por sinal, se tem aqui, veja o documentário sobre o Sérgio Ibaka. Procure um pouquinho, veja como é a história do Sérgio Ibaka, vê se ele nasceu na riqueza e teve que pagar uma peneira para poder jogar. Não foi assim. E tá aí. Eu fui pesquisar, porque eu lembrava de ter visto alguma coisa sobre a Polinésia Francesa. Para quem não sabe, a Polinésia Francesa fica longe para um cacete da França, tá? Sim, eles têm um comitê olímpico da Polinésia Francesa que cuida do basquete na Polinésia Francesa, então, que é filiado à Federação Francesa de Basquete. Aí. Então, tem um braço no Tahiti. Sim. Pois é. E é isso, entendeu? A questão é só querer. Aí a gente, claro, por isso que não dá para a gente se aprofundar muito, porque vai levar horas e horas e horas aqui, porque depende das federações quererem fazer o seu trabalho, depende das federações quererem correr atrás para conseguir dinheiro, de fato. O problema é que está todo mundo sentado esperando alguém bater na porta e falar assim, então, tem uma mala aqui de 10 milhões de reais para vocês, e acordei hoje querendo investir no basquete de base. Não vai surgir.